E ó, falando em dar gato, mais um episódio vergonhoso aí sobre a ética, né, dos jogadores brasileiros. Alguns, diga-se de passagem, óbvio, pouquíssimos. O Ministério Público de Goiás fez uma nova denúncia sobre manipulação de jogos no futebol brasileiro. Estão sob investigação partidas da Série A e B do Brasileirão de 2022, além de confrontos dos estaduais que aconteceram nesse ano. As informações foram publicadas pela revista Veja. São pelo menos 20 partidas. Olha isso, 20 partidas das séries A, B e de campeonatos estaduais, tá? Sendo analisadas pelo Ministério Público. A nova denúncia ainda não teve resposta da Justiça, mas foi feita a partir da busca e apreensão de equipamentos em fases anteriores da Operação Penalidade Máxima. Os clubes e casas de apostas são tratados como vítimas, tá? Nessa situação, é bom que isso fique claro. Bauerman, aí que tá. A revista Veja, o zagueiro Bauerman dos Santos, tá dentro dessa reportagem. E a revista Veja também revelou nesta segunda-feira conversas entre Eduardo Bauerman, zagueiro do Santos, e um apostador envolvido com a quadrilha investigada por manipular jogos do futebol brasileiro. O defensor, de acordo com o Ministério Público, teria recebido R$50 mil para levar cartão amarelo no empate entre Santos e Avaí pelo Brasileirão do ano passado, mas não foi advertido. Ele teve uma conversa antes da partida e foi cobrado por ter terminado o jogo sem a punição. A gente tem aí, ó, o diálogo, tá? Das conversas do Bauerman com o apostador. Mano, só me avisa antes se realmente vai dar pra fazer. Se não, nem tomo o cartão à toa. Entende? O apostador responde: fique em paz, irmão, vai dar certo. Nós sempre dá um jeito. Nós sempre dá um jeito. Olha aí o português do apostador, hein? Mano, se você falou pra alguém da aposta, manda não apostar mais, demorou? Tamo junto, vamos pra cima. Eduardo Bauerman: não, nem falei nada, mano. Quem comentou que faria uma aposta também foi o Luiz Taveira, empresário do zagueiro. Mas ele falou brincando: acho que não iria fazer, mas se alguém me chamar aqui pra fazer, vou cortar já. Que absurdo. Horas depois, o apostador manda: truta, o que você fez da sua vida, mano? Qual a fita? Truta, você foi pago pra fazer o quê, mano? Você vai pagar todo o meu prejuízo, mano. E aí, truta, como já tinha recebido o dinheiro e não cumpriu o esperado pelo apostador, o zagueiro do Santos aceitou outra aposta. Seria expulso no jogo seguinte contra o Botafogo. Ele, de fato, recebeu o cartão vermelho, mas após o término da partida, o que irritou novamente o apostador. O apostador manda: gente, que absurdo o que eu tô lendo aqui pra vocês. Olha a porra da merda que você fez. Mano, por que você não fez a porra que eu te falei? Mano, por que não tomou essa porra no primeiro tempo? Por que não deu uma porra de uma cotovelada em alguém? Mano, por que você não me escuta, mano? Você me fudeu de novo. Mas dessa vez você vai resolver. Mano, você vai me pagar tudo. Eu te pedi, eu confiei em você, mano. E você me desonrou. Me desonrou. O que um cara desse quer falar de honra? Pelo amor de Deus, um picareta desse, o que ele quer falar de honra? De novo, mano, não tô acreditando nisso. Não deu certo porque você não escuta os outros. Era uma porra de uma cotovelada, um tapa na cara do jogador. Só isso. Você não fez, mano, porque você não quis. E aí o Bauerman
responde ainda na conversa revelada aí pela reportagem da revista Veja. Mano, de coração, não foi porque eu não quis, eu te juro. Senão não tinha tomado nem no final e teria inventado uma desculpa pra você. O apostador, por que você não deu uma cotovelada no cara? O barato vai ficar louco pra você. Ou seja, já dá a entender que é uma máfia, né? Ameaçando, deixando claro que vai ficar doido pra ele. O jogador entrou. Que ele vai ter... Entrou, mas é uma máfia. Tá. Se o cara tá ameaçando, se o cara tá... Tem linguajar de bandido, vamos ser sinceros também. Nós tá na fita. Tem linguajar de bandido. É uma máfia. É uma máfia e tá bem claro que é uma máfia. E aí, ele diz, por que você não deu uma cotovelada no cara? O barato vai ficar louco pra você, ou seja, uma ameaça. E aí o Bauerman, mas estou correndo atrás pra conseguir te pagar, olha isso. Esses 800 mil que você falou. Aí o apostador, cadê os 50 mil que eu já te mandei, mano? E aí o Bauerman, tá aqui, nem mexi nesse dinheiro. Aí o apostador, já vê aí pra já mandar esse dinheiro, mano. O Santos Futebol Clube decidiu na manhã dessa terça-feira afastar o zagueiro do elenco profissional. O presidente Andrés Rueda se reuniu com o atleta e depois convocou o grupo para falar sobre o assunto no CT Rei Pelé. O Peixe, o Santos, informou que o jogador vai continuar usando a estrutura do clube para atividades físicas e que se a justiça aceitar a denúncia, isso se a justiça aceitar a denúncia para definir novas ações. Então, deixando claro, sendo comprovado, o Bauerman tem que ser banido do futebol. Ele tem que ser banido do futebol. Porque ele está comprometendo uma instituição como o Santos, ele está comprometendo o torcedor do Santos, ele está jogando o Santos no lixo. Um gigante como o Santos, ele está tratando como um lixo. E me desculpa, um jogador receber dinheiro para ser expulso, ele compromete o resultado. Tudo bem, foi depois do jogo, mas o acordo dele não era esse. Ele compromete o resultado. Não fechou, não vale. Na casa de aposta, expulsão depois do jogo não vale. Por isso que o cara tá Por isso que ele vai ter que pagar de novo os 800 mil. Porque tem que ser durante os 90 minutos. E que isso aconteça com todo jogador que estiver envolvido comprovadamente, é bom deixar claro, em aposta esportiva, de entregar resultado, de receber cartão amarelo, cartão vermelho, de chutar bola para lateral, de chutar bola para o escanteio. Se for comprovado, tem que ser banido do esporte, porque isso, cara, acaba com a credibilidade do futebol. Porque hoje as pessoas que estão lendo isso falam, cara, pra que eu vou assistir ao jogo se o cara tá ganhando dinheiro pra ganhar cartão vermelho? Se o cara tá ganhando dinheiro pra deixar um gol entrar? Um goleiro, suponha o goleiro, vou deixar a bola entrar. O resultado tem que ser esse. Isso tira completamente o tesão do torcedor, porra. Pela paixão do futebol. E é o que a gente faz questão de deixar claro. O cara não é a casa de aposta, né? Não é a casa de aposta, não é o clube, é uma máfia que ganha em cima dessas apostas. E pelo diálogo aí desse cidadão, do apostador, é uma máfia, é bandido. Até ameaça o Bauerman. Então, que o Bauerman, se for comprovado, não conheço pessoalmente, mas se fosse qualquer um, que seja banido do futebol. Que nunca mais possa vestir a camisa de um clube de futebol, um cara que tá se entregando a aposta esportiva. E outra, né, gente? Um cara que ganha tão bem. Porra, jogador de futebol ganha bem pra caralho. E o cara quer ganhar mais dinheiro. Desculpa, agora eu vou ser sincero. 50 mil pra um jogador de futebol do Santos, por exemplo, não vai fazer a diferença na vida dele. Ganhou de olho grande, ganhou de olho gordo, ganhou pra querer ficar cada vez mais rico. E foi burro. E foi desonesto, se for comprovado. Tem que ser banido do futebol, na minha opinião. Não sei a de vocês. Concordo também. Nós tivemos o... Se for comprovado. 80, né? Sim, se for comprovado. Eu falei desde não só ele que tem mais uma barca aí, né? É isso. Nos anos 80. Eu falei desde o início, se for comprovado. Mas aí tem que ser banido do futebol. É, lógico. Senão acaba com a credibilidade do esporte. Nos anos 80, Pilhado, teve uma... Quando surgiu a loteria esportiva, que era uma febre no Brasil, como hoje são as casas de apostas, a revista Placar, através de um repórter chamado Sérgio Xavier, e o Juca, que foi o diretor da revista, eles estouraram a tal da máfia da loteria esportiva. Sérgio Xavier, se não me engano, trabalha no Sport TV. Não é. Não é o outro. Eu acho que esse repórter da época, talvez até nem fosse Sérgio Xavier, mas ele até já morreu. Era Sérgio Xavier.
Como é que é? Foi ele. Foi, né? Exatamente. E aí, os jogadores né? Mandaram um monte de gente embora. O cara foi. Eram presos que ninguém foi, mas vários foram banidos e tal. E a gente falou, pô, legal, limpou, não vai ter mais problema. Passaram quase 50 anos, 40 anos e volta tudo outra vez, numa outra situação. E aí, quando o Pilhado fala, para um cara que joga no Santos 50 pau não faz diferença, é verdade. Só que o futebol, ele não tem só Série A. Você imagina o que está rolando. Nós estamos falando de Série A. Exato, nós estamos falando de Série A, B e campeonatos regionais. Ou seja, o cara de Série B, no mínimo, o cara ganha 3 vezes mais que isso. Beleza? Então tá. Imagine o cara que ganha quase o salário mínimo. Agora, o problema todo é a desonestidade. Às vezes o cara ganha uma mixaria e não quer saber desse tipo de negócio. Mas é de se imaginar que se isso está rolando na Série A, e isso foi descoberto, imagino que rola na Série D, ou C. Não é que as pessoas sejam mais ou menos... Aí o cara tem mais... O cara chega muito mais isso aí. Então, isso aí realmente tem que tomar providência seríssima. É muito grave, muito grave. Muito grave. E ó, muito sério. eu vou passar pro Vanderlei que ele quer falar, mas aí, Vanderlei, eu te entrego, já deixando uma outra preocupação minha muito grande, que são os árbitros. São os árbitros. A gente tá vendo aí situação de cartão amarelo, cartão vermelho, escanteio. Árbitro também tem muita influência no jogo e não ganha o salário que ganha jogador. Eu estou acusando o árbitro? Claro que não. Mas tem que ser uma preocupação para que isso não aconteça. Todo mundo está sob suspeita. É isso. Se você não levantar esse negócio... Porque o árbitro é ele que dá o amarelo. Aí, de repente... É ele que dá o vermelho. Não, de repente... E se esses caras estão procurando o jogador, eles vão procurar todo mundo. Pensa bem, vocês citaram aí um erro de um jogador X. Nós citamos todos aqui. Pô, o cara, a gente discute aqui, bate boca. Pô, esse goleiro não sei o quê, aquele não sei o quê e tal. Mas nós estamos falando de erro técnico, de erro por falha. Esses caras vão começar a ser colocados em xeque. Será que foi falha mesmo? Será que foi desonesto? Os torcedores... Já tem torcedor que volta e meia bota. Não é possível. Esse goleiro tá com a aposta. E aí começa a ter até risco no cara honesto que cometeu uma falha, desses malucos aí que saem, que querem matar e tal. Todo mundo vai ficar sob suspeita. É muito grave isso. Tem que ser, mas assim, tem que ser sumário, bem rápido. Banido. Banido. Claro, nunca mais joga futebol. E atrás dos caras, dos tais apostadores, meter na cadeia, é muito grave. Tem que ser rápido, inclusive. E ó, isso. Vander, a gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Pode falar, Vander. Eu queria que você falasse também dessa situação de árbitro. Porque é complicado. Se eles estão procurando jogadores, vão procurar árbitro. Tem tudo. Tem número de faltas, tem número de escanteios, tem número de cartão amarelo. Todo mundo seja 100% honesto. Isso aí não tem nem como dizer. Olha, eu estava acompanhando o Asmar aqui, o diálogo que o Asmar colocou aqui entre alguns personagens, né? Primeiro eu queria dizer que, infelizmente, nenhuma atividade está livre ou pode deixar de ser vítima de manipulação. Claro. Essa é a primeira coisa. Até no Banco do Vaticano. Tá certo? O aliciamento, esse é o negócio. O aliciamento está presente no mundo e o que é que fatura? E como é que se paga esse aliciamento? Grana, bens ou favores importantes que a pessoa pode receber. Então, em qualquer função existe o aliciamento. E eu estava dando uma olhada aqui no que eles conversam, né? E cada vez mais deve ser valorizado o processo de fiscalização. Fiscalização, auditorias sérias e tudo aquilo que pode ser verificado para checagem, para evitar esse tipo. Não vai evitar, mas pode minimizar. Mas a manipulação de apostas, que é o assunto aqui que foi colocado pelo Asmar, eu estava dando uma olhada aqui, até agora, para mim também, a meu ver, clubes e empresas são vítimas. Até esse momento, para mim, clubes e empresas são vítimas. E aí fica... Qual é o efeito imediato disso? Esse é o detalhe. Os jogos, todos os jogos, já que a divulgação é muito forte, as redes sociais, a mídia, hoje é um outro momento, como a gente fala toda hora aqui, as coisas sempre são turbinadas. Então os jogos serão vistos com muito mais atenção pelo distinto público. Isso está na cara. O Flávio falou com outras palavras, eu estou só reafirmando aqui, e o Asmar já abordou, é uma coisa que eu também entendo que isso vai acontecer. E tem mais, se você que nos acompanha, tiver dúvida, você não deve ser considerado um cara que está delirando. É isso.
Você tem o direito de ter essa dúvida olhando o jogo, quem está no estádio e quem está assistindo ou está ouvindo a transmissão. Se você tiver incerteza se deve concordar ou não com aquilo que está acontecendo no jogo de futebol, você não pode ser considerado um cara que vê fantasmas em tudo na vida. Isso tudo, esse é o efeito imediato de tudo isso que está acontecendo aqui. Eu repito, se você ficar com um traço de dúvida, você não é um cara doido. Você tem, é natural, é humano. Então, eu entendo que tudo isso vai valer para aprofundar as investigações. Estamos voltando, hein, para a Rádio Jovem Pan. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, falando ainda sobre esse escândalo envolvendo o zagueiro Bauerman, do Santos, envolvido aí, de acordo com a reportagem da revista Veja, passada aí pelo Ministério Público, de escândalos de corrupção envolvendo apostas. O Bauerman que teria recebido dinheiro para receber um cartão amarelo e depois para receber um cartão vermelho. Vamp, para um ex-jogador, imaginou que um dia pudesse chegar a esse ponto o futebol? A gente já viu isso muito na Itália, né? Lembra do Tuta? O Tuta fez o gol, foi comemorar. O Paulo Rossi, ele estava preso antes da Copa de 82. O Buffon também já se envolveu nisso aí. Na Itália, aqui no Brasil não. O pior que o Flávio falou aí de Série A, B, C e D do brasileiro. Tem os campeonatos estaduais. Claro. A gente viu a história aí. Há pouco tempo, a quarta divisão aqui do Campeonato Paulista, lembra? Que foi. Não lembro agora que foi o time que os jogadores foram afastados. São trabalhadores que ganham R$1.000. R$1.500. Ontem eu conversando com o Pedro Marques na nossa jornada fazendo o jogo do Corinthians, quando o Diogo deu a notícia, né? Aí eu digo, Pedro, já pensou o cara de campeonato de quarta divisão, terceira divisão em São Paulo, né, que é o principal estado e o maior. Em outros estados só chega no máximo ter a terceira, né? No Rio de Janeiro. Na Bahia eu acho que não tem nem terceira. Em alguns outros lugares. Imagina só, o cara faz um contrato de 4 meses ganhando R$1.000, R$4.000, um exemplo. Dando como exemplo. Aí chega um cara e fala aqui, ó, tem 50. Se o cara não for de bom ainda, o cara cai pra dentro. Falou, o quê? Não vou sair da quarta divisão. E vê que coisa curiosa. Vê que coisa curiosa. Obviamente, esse pessoal que joga nessas divisões menores, eles não têm o nível técnico do jogador de Série A. E eles fazem um monte de lambança. Erra, porque erra mesmo. Porque o cara maneira natural. Vai ficar sob suspeita. Às vezes o cara não fez nada desonesto, mas ele é grosso. Ele faz um gol contra, não sei o quê. Olha a situação que esses caras, que esses picaretas estão metendo os colegas de trabalho. O cara erra, o cara vai estar grosso, né? Vai virar puta tá atrás. Joga na quarta divisão. E aí o cara desse fica sob suspeita. Pode ter problema com o torcedor, que esse cara é ignorante. Terrível, cara. É aquele negócio, né? Quando o funcionário de uma empresa comete uma grande lambança, você classifica a empresa como uma empresa que só faz lambança. Não é assim. Tem que ficar claro isso. E é nesse caso que você está falando. Quer dizer, o cara pode olhar, bate no bumbum dele, dependendo da falta de avaliação de alguém, quando ele sair do campo, você estava nesse esquema. Lógico. Ó, isso aí, eu tô falando o que eu tava sabendo. E o Flávio, nosso amigo, inclusive, né, lá dos operários, do futebol dos operários. Não, ele falou que já tem até no sub-20, pô. Já tem até jogo de sub-20 que em site de aposta. E nem salário tem. Tem garoto que nem salário tem. Segunda divisão da Tailândia. Tá cheio isso aí, né? Sim. O que eu estava sabendo, assim, antes, conversando com jogadores da atualidade, não um negócio de site de aposta. O que os caras falaram? Vampeta, alguns jogadores que a gente tem amizade aí, atuais, falam assim, você vê esse negócio de agora de cartola. Pô, eu tô jogando, aí o cara me bota lá no cartola, se eu tomo um amarelo, o cara perde 7 pontos. Isso. E aí o torcedor fica puto comigo, eu fazendo o meu trabalho, que às vezes eu tenho que matar uma jogada, eu tenho que dar um chute pro gol. Lembra que esse cara tava puto? Nada disso, nada com isso e os caras vão cobrar. Vai cobrar, porque tá vendo? Eu perdi 7 pontos lá no cartola. Mas aí cabe aos jogadores honestos que comecem a entregar, porque jogador também vai sofrer com isso. Você não tá entendendo isso que eu tô falando? Assim, o torcedor. O torcedor, eu boto assim, o pilhado não vai fazer falta e não vai tomar cartão. Aí, você tá jogando, o atacante vem, você dá a falta, o cara perdi 7 pontos no cartola. Pô, esse pilhado me fudeu, não sei o que, papapá. Isso aí não tem nada a ver com... O cara tá fazendo o trabalho dele. Todo mundo sob suspeita e tem essa coisa. Você tinha falado do cartola. Eu tinha falado isso, Exatamente isso. E aí... Pô, perdi 7 pontos, outro perdeu o gol.
Só uma coisa, eu acho que assim, isso tem que ser levado muito a sério, né? Não pode passar em branco como a maioria das coisas que a gente vê no meio do futebol, lá, né? cara. Tem. São que o Bauerman, Série A e B, porque o Bauerman, no caso, era o grande. Santos, né, meu? Pô, é vestir a camisa do Santos, né? É complicado. E quem estourou tudo foi o presidente do Vila Nova, que contou isso tudo, né? Mandou fazer, né?